Olá pessoal que acompanha o canal do Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou o professor Fábio Baltazar do Nascimento Júnior. Estou vindo aqui para falar um pouco sobre um sujeito bastante polêmico, irreverente, provocador, desafiador, um filósofo do século XX que faz parte de uma linhagem interessante da história da filosofia, que é essa linhagem daqueles que fazem troça, né, da própria filosofia, da seriedade da filosofia, das pretensões, né, da filosofia, linhagem assim de um Diógenes, de um Pirro, de um Nietzsche, e por que não dizer de um Feyerabend, né? Que é o filósofo sobre o qual vou falar, e mais especificamente, né, sobre esse livro aqui, ó, Contra o Método, um livro de 1975, certamente o livro mais famoso do Feyerabend. Nessa edição aqui da editora da Unesp, uma edição muito boa, né, muito bem construída, e também uma tradução excelente do professor César Mortari, já muito famoso pelo seu manual de lógica, muito utilizado. A introdução à lógica do Mortari é um excelente material, todo mundo que mexe com lógica um pouquinho já sabe disso. Também tradutor de algumas outras coisas, tipo a filosofia das lógicas da Susan Haack, né? E ele que fez essa tradução aqui de Against Method do Feyerabend, que é uma excelente tradução, né? Coisa de quem entende do assunto, o que é sempre muito bom, né? Ler traduções feitas por pessoas competentes, né? Mas antes de falar um pouco da obra, né, eu vou falar um pouco da vida, né? Acho que e nesse caso é interessante porque o Feyerabend ele tem quase no final da própria vida, ali no início dos anos 90, né, do século passado. Ele morre em 94 e ele escreve uma autobiografia, né, chamada Matando o Tempo. E o que não deixa de ser engraçado também, né? Quer dizer, vou matar o tempo aqui, já tô aposentado, né, da Universidade da Califórnia, vou fazer alguma coisa, vou escrever minha vida. e é interessante que essa autobiografia, né, conta, né, da formação do Feyerabend, né, conta de algumas coisas também que seriam de se esconder, mas ao mesmo tempo ele não tem vergonha de falar, né? Principalmente da relação dele com o nazismo, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. E também de alguns aspectos, né, de uma formação de um espírito livre, de um espírito ao mesmo tempo de bastante talento em física e matemática, mas também muito aberto para a literatura, para a arte, para o canto, o que é bastante interessante. É um sujeito que viveu bastante, né? Quase foi, inclusive, assistente, né, do dramaturgo famoso Bertolt Brecht, né, comunista. Chamou o Feyerabend para ser assistente, porque o Feyerabend tinha uma ligação com a ópera, estudava canto lírico, né, gostava de canto também. Cantava, inclusive, em corais, tudo. Então, Brecht queria ele na equipe, mas Feyerabend declina, né, do convite.
porque o Feyerabend também, né, acaba seguindo uma carreira acadêmica de certo, embora controversa, mas de relativo sucesso, né, porque deu aula em universidades importantes, teve intercâmbios importantes com filósofos importantes durante sua vida, né. É claro que uma parte dessa formação, né, tem a ver com a infância no bairro operário. Ele conta, né, que era um lugar que tinha, né, acidente, músico, cigano, mágicos. E ele, né, quer dizer, a imagem que ele pinta é de um lugar assim bastante em que, né, quase que onírico, né, assim, um lugar em que magia, nonsense e vida comum se misturam e tal. E essa imagem, quer dizer, essa imagem da infância pode ser pensada como uma espécie de analogia, né, da própria filosofia do Feyerabend, né, essa filosofia de inclusão, de acolhimento, né, de vários discursos contra, inclusive se posicionando contra uma epistemologia dura e a exclusão de pessoas em nome de um ideal de ciência, né? Então isso, essa abertura para o mito, né, para o misticismo, né, para o selvagem, para a alteridade, isso faz parte, né, da filosofia, para a diversidade, faz parte da filosofia do Feyerabend, né, o que isso já aparece na infância, né, essa infância na Áustria, né, num bairro operário, né, mas nem tudo são flores, né. Depois de ter, né, passado pelo ginásio, destacado em física e matemática, ter construído o telescópio, o primeiro telescópio junto com o pai dele aos 13 anos, né, ter se descoberto cantor e todas essas coisas, né, veio a anexação da Áustria, né, pelos nazistas, né, e o pior de tudo é que os pais do Feyerabend acabam fascinados pela figura do Hitler, né? A mãe se apaixona aí pela voz do Hitler e o pai fica deslumbrado com o carisma do Hitler, filia-se ao partido nazista, e o pequeno Feyerabend vai acabar sendo compulsoriamente integrado à juventude hitlerista, né? E depois, ainda por cima, vai se tornar um oficial nazi, vai lutar, vai pro fronte leste ali, lutar contra o Exército Vermelho. É nesse episódio que ele toma algumas balas, né? E inclusive na espinha, e ele perdeu alguns movimentos, né? Andava com a bengala a vida inteira e se tornou inclusive sexualmente impotente, né? O que não impediu de ter algumas namoradas e tal, e ter uma visão positiva do amor, né? Mas o Feyerabend também, né, quer dizer, tomou tiro dos comunistas e ficou impotente, né? E aí, bom, a gente está falando de um sujeito que participou como oficial do exército nazista, foi da juventude hitlerista. Qual é a conclusão que a gente tira? Bom, obviamente nazista, né? Mas não é bem assim, né? Pelo menos a julgar pelo que ele conta, né? Ele dizia que não, na época foi levado um pouco por uma tendência à conformação e um incômodo ao mesmo tempo, né? Tinha sentimentos contraditórios, né, em relação ao nazismo, mas não entendia muito bem, né, o que estava acontecendo, né? Era um pouco, vamos dizer,
um pouco alienado, né? Embora não fosse, quer dizer, embora Feyerabend não seja um pensador conformista, né? Mas talvez essa experiência, né, de conformação tenha levado o Feyerabend no pós-guerra a certa rejeição, né, dessas conformações. Talvez isso componha algum fundo psicológico, né, que leve o Feyerabend a ser quem é, né? O que, evidentemente, isso que eu estou dizendo não é nada que tenha tanta importância na interpretação, né, que a gente venha a fazer da obra, né? É só uma observação, talvez plausível, mas eu acho que isso também suaviza, né, essa experiência dele. Quer dizer, a gente saber que foi um sujeito que lutou ao lado do exército nazista é algo que realmente incomoda, né? Quando a gente vai ler um pensador como esse, né? Embora quer dizer, seja, né, um pensador contraditório, controverso mais especificamente, né? Inclusive por isso. É um pensador que realmente nos tira da nossa zona de conforto, né? Mas seria muito injusto, né, a gente condenar, né, o Feyerabend por ter sido criança, filho de pais nazistas, integrado obrigatoriamente na juventude liderista e entrado nesse turbilhão, né, que foi a expansão nazista pela Europa, e taxá-lo, né, de alguém que não mereça consideração mais, né, por isso, né? Até porque, obviamente, nunca se assumiu nazista, né? Aliás, Heidegger fez coisa muito pior, foi declaradamente nazista, né? E, no entanto, Heidegger continua aí com a posição de filósofo respeitável, né? Não seria diferente com o Feyerabend, né? Bom, outro ponto que eu gostaria de destacar, né, na biografia do Feyerabend, embora evidentemente haja um monte, né, deles, mas eu acho que um ponto importante, sobretudo para essa obra sobre a qual eu vou falar, é a amizade dele com Lakatos, né? Lakatos é um filósofo importante ligado à filosofia de Popper, né? Podemos dizer que seja uma espécie de discípulo, né, de Popper, embora defenda, né, um falsificacionismo um pouco diferente do popperista, né, e mais fluido, inclusive, mas o falsificacionismo do Popper é mais estreito, né? Do Lakatos é um pouco mais, tem um certo jogo de cintura, mas o Lakatos é uma espécie de, poderíamos dizer que seja um racionalista, né? Ou tenta ser, né? Alguém preocupado com a demarcação entre o que é ciência e o que não é, né? Evidentemente, essa amizade, né, leva a diálogos e
e Feyerabend é um crítico, né? Feyerabend também, claro, está preocupado com a demarcação no sentido de que tem uma visão crítica dessa possibilidade, né, de demarcar ciência e não ciência, né, de estabelecer critérios claros, né, do que seja método, né, do que seja aquilo que, nas palavras da Susan Haack, todos os cientistas fazem e só eles fazem, né. Isso é bastante importante na biografia do Feyerabend, porque esse livro seria, né, como ele mesmo conta no prefácio de 87, numa edição nova que ia sair, ele escreveu esse prefácio. O próprio Feyerabend conta que esse livro seria um resultado, né, dos diálogos com Lakatos, e seria uma sugestão do próprio Lakatos, que nas conversas o Lakatos teria dito: olha, Feyerabend, você tem umas ideias tão estranhas, cara, por que você não escreve isso? Você escreve, eu publico uma réplica, e assim a gente consegue, a gente faz uma obra, né? E o Feyerabend fez, né? Quer dizer, foi escrever a obra sugerida pelo Lakatos, né? Mas, olha, o Feyerabend termina a obra, né? Envia, né, para o Lakatos, né? E a obra acaba se perdendo. O Lakatos teria acionado a Interpol para procurar o manuscrito revisado, essa coisa toda. Mas a obra é encontrada, só que o Lakatos ele morre, né, em 1974 e acaba não escrevendo essa tal réplica, né? Então fica um livro que é como se fosse um grande primeiro capítulo, né? Já que o livro vai ser publicado em 1975. Então, Contra o Método é um livro encomendado, né, por Lakatos, grande amigo do Feyerabend, para que eles continuassem o diálogo travado por eles por escrito, né? Então, sem mais, né, falar um pouquinho sobre alguns pontos importantes desse livro, né? É um livro que de um pensador, né, muito bem informado, né, sobre o estado da arte, da física, né? Mas ao mesmo tempo, né, ele tem um tom irreverente, né? Muitas pessoas não levam a sério o Feyerabend, né? Acho que o Feyerabend está sempre fazendo graça, né? Construindo hipérboles para poder chocar, né? Fazer uma piada, uma coisa assim. E o próprio Feyerabend ele dá esses sinais, né, de que ele tem mesmo, né, uma certa intenção de fazer troça, né? Fazer troça dos princípios racionalistas, né? Fazer troça dessa ideia de que e tão comum na história da filosofia da ciência do século XX, dessa ideia de dizer, afinal, o que há de especial na ciência, né? Quer dizer, essa postura laudatória e típica de filósofo de indicar certos princípios, né, a partir dos quais a ciência funcionaria
e que caracterizassem, né, o pensamento científico, né, nas suas linhas gerais, né? É como se isso, bom, é claro que isso é muito comum, né, na história da filosofia, né, a velha tentativa de distinção entre episteme e doxa, né, e né, é muito comum, né, na história da filosofia nós vemos filósofos interessados na distinção, né, daquilo que é propriamente científico, daquilo que é digno do nome, né, ciência, e daquilo que não pode ser conhecido, daquilo que é do âmbito da opinião, de um lado, ou então os modernos também, daquilo sobre o que a gente precisa nem pensar, porque ultrapassa os limites da razão, né? Se a gente pensar num Kant, por exemplo, e isso, essa longa, né, tradição, ela vai ter uma expressão, né, também no século XX, né, com alguns expoentes da filosofia da ciência, né, entre os quais o positivismo lógico e Popper, né, que também tem essa intenção, né, de demarcar a linha, de dizer o critério, né, o critério a partir do qual a gente consiga dizer o que é ciência e o que não é ciência. E Feyerabend, evidentemente, está fazendo troça desse tipo de essa maneira, né, de pensar, essa maneira abstrata, né? E é interessante e abstrata porque, digamos, fala do vazio, né? Porque o fazer concreto da ciência para Feyerabend não combina, né, de modo algum com essas tentativas, né, de estabelecimento de certos princípios, né, certos princípios desse tipo, que ele chama geralmente de racionalistas, mas evidentemente ele está querendo dizer com isso princípios quaisquer que caracterizem aquilo que é digamos, o racional. Isso pode vir da tradição empirista, tanto da tradição empirista quanto da tradição racionalista em sentido estrito, né? E um aspecto, né, dessa coisa de dizer que tá, quer dizer, de não ser sério, o prefácio de 87 dá a entender, né, que ele está no livro, né, simulando ou imitando, né, um tom irônico que ele dizia ser do próprio Lakatos, né, que é o amigo que encomenda o livro, né. Ele já está ali em 1987, nesse prefácio ao qual estou me referindo. Ele já tem consciência de alguma repercussão do livro e ele está dizendo, eu e o Imre, né, o Lakatos, a gente teria rido muito, né, dos críticos, né. E ele diz também que a expressão ali que aparece no início do livro, né, que resume um pouco, né, vamos dizer, se é que a gente pode falar em algum princípio epistemológico na filosofia de Feyerabend, é simplesmente o vale tudo, né? Quer dizer, para que se tenha sucesso, né, na ciência, ou progresso e etc. E eu vou falar um pouco dessa noção de progresso, né, que não é também, vamos dizer, muito bem definida, né? Mas para ter isso é preciso, quer dizer, assumir um certo anarquismo. E ele diz que essa expressão vale tudo seria uma espécie de
a exclamação, aspas, né? Exclamação aterrorizada de um racionalista que examina a história mais de perto, né? É como se tem um tom dramático, é como se o racionalista apresentado para a história da ciência, né? Pusesse a mão na boca e dissesse: meu Deus, vale tudo, né? Na verdade, tudo aquilo que eu achava que eu pudesse propor, né, como demarcação, na verdade não funciona, porque vale tudo. Então tem o vale tudo, o Feyerabend dá um tom ali nesse prefácio, dá um tom dramático para ele, né? E é claro que outro aspecto, né, que o Feyerabend chama bastante atenção ao longo do livro e também nesse prefácio e em outros, né, é o aspecto político, né, do livro. O livro ele tem um tom. O Feyerabend faz muita referência a Mill, né, John Stuart Mill. Ele tem um tom assim de reforço da liberdade, da democracia, do direito de se pronunciar contra a ciência, do direito de que o leigo participe, né, do jogo democrático e também do debate, inclusive do debate científico, né, que o leigo, o mítico, o religioso, todas essas figuras tratadas, né, à margem da ciência, né, também participe, né, da política. Ele até defende, né, que é uma versão, né, de Estado leigo, né, de Estado laico, quer dizer que o Estado tem que ser laico também em relação às ciências, né, que a política não pode se determinar, né, no fundo, evidentemente, por uma tecnocracia, né. Feyerabend percebe, né, evidentemente, essa tensão clássica entre democracia e tecnocracia, né, e entende que o Estado, né, o Estado tem que ser laico, né, laico não só, quer dizer, o sentido de Estado laico não é só o sentido do Estado leigo em relação ao clero, mas também em relação a essa outra confraria, né? Essa outra esse outro grupo, né? Vamos dizer, de cardeais, né? Que é a ciência, né? A comunidade científica, né? Então a comunidade científica é só um discurso entre outros, né? Então tem esse aspecto político, ele é constante, né, nesse livro, né? E é interessante que o Feyerabend também, como a maioria dos filósofos da ciência, né, estão sempre recorrendo aos físicos, né, para dar um certo apoio retórico às suas posições. Ele diz que a posição dele seria trivial, né, para físicos importantes, né, como Mach, Boltzmann, Einstein, Bohr. O que, bom, é claro que isso é um pouco duvidoso, né, que a maneira como Feyerabend vê, né, ciência um anarquismo metodológico, que um sujeito como Ernst Mach, por exemplo, que era um empirista, visse assim. Mas, de qualquer maneira, é o que é bastante comum entre os filósofos da ciência, porque, na verdade, os físicos estão fazendo ciência e muitas vezes eles vão ser capazes de concordar com uma parte de um filósofo da ciência, com a parte de outro, mas não, em geral não tem assim uma preocupação tão especializada, né, quanto os filósofos da ciência. Estão mais preocupados em fazer física mesmo, né.
E acaba que os filósofos da ciência vão desenvolvendo longos argumentos e buscando uma coerência interna, né? E que vão tateando, né? Tocando aspectos importantes da ciência, todos eles, né? De modo que é possível que os físicos concordem tanto com aspectos de um quanto aspectos de outro. Por isso nós não devamos levar tão a sério assim, essas referências, né, aos físicos no interior de obras de filósofos da ciência, porque em geral eles recorrem a esses físicos e isso tem um sentido um tanto retórico. O que não quer dizer que a gente não possa, né, evidentemente, estudar esses físicos por eles mesmos, né, o que eles falam da ciência e etc., né, e tentar cotejar, né, tentar tomar um partido aí sobre isso que os filósofos da ciência reivindicam, né, para si, como se os físicos concordassem com ele. Einstein, claro, é uma figura muito comum, né? É interessante que Einstein é alguém que a quem Popper recorre para dizer que concorda com ele, Feyerabend recorre para dizer que concorda com ele, Susan Haack, no Cientificismo Comum Crítico, que nós estamos lendo, estou dando um curso sobre um livro dela, né? Também recorre ao Einstein para amparar, né, sua filosofia da ciência. Então é algo ali onipresente, né? Einstein certamente não seria tão inconsistente assim para concordar tanto com Popper quanto com Feyerabend quanto com a Susan Haack, né? Seria um pouco estranho, né? De qualquer maneira, né? É verdade, né, que uma parte considerável, né, a visão que Feyerabend tem da ciência, ela vai encontrar, né, adeptos, né, porque ela tem também, ela é bastante ela não deixa de ter o seu ponto, né? Não deixa de ser convincente, né? Sobretudo, e aí eu acho que essa é uma coisa importante, e acho que e na maneira como eu compreendo, né, o pensamento de Feyerabend, sobretudo se a gente entender o pensamento dele como uma maneira, né, de reeditar aquela tradição da filosofia, a tradição mais intelectualista, no sentido de fazer a inteligência brilhar em suas potencialidades contra uma série de preceitos, né? Contra os preceitos a preceitística, por exemplo, da lógica tradicional. Isso é muito comum. Agostinho é alguém que faz uma reflexão sobre isso, né? Pierre de la Ramée fala da inteligência natural como uma espécie de sol, né? Que não pode ser empalidecida aí com a lógica, né? Descartes, evidentemente, também se coloca em polêmica contra a metodologia escolástica, né? Embora seja também um proponente do método, mas esse é um outro capítulo, né? A maneira como Descartes pensa, né, as regras, né, para a direção do espírito, as regras de método, né? Mas é uma tentativa, né, de resgate da inteligência, né? Da inteligência contra uma ideia de razão, vamos dizer,
delimitada, discursiva e orientada por preceitos rígidos, né? Se a gente enxerga Feyerabend assim, dentro de um como alguém que, de certo modo, radicaliza, né, essa posição intelectualista, né, de que a potência da inteligência humana ela adquire auxílios, né, de vários lugares, né, de várias formas de tanto de racionalidade quanto de outros discursos, né, e inclusive daquilo que é tratado como não racional, né, pelos racionalistas, né, e que essa potência não pode ser sufocada, né, por princípios, né. Se a gente entende o Feyerabend assim, eu acho que isso é possível que a gente entenda, né, o Feyerabend a partir de uma visão, né, não de destruição completa da possibilidade do conhecimento, né, não, portanto, não como um simples relativista, e eu acho que isso ele também diz não ser, né, mas como alguém que acredita na possibilidade vamos dizer, do desenvolvimento, né, da ciência, de certas posições dentro da ciência e do conhecimento, etc., né, mas não a partir de preceitos muito rígidos, né, não a partir de epistemologias dogmáticas, né. Eu acho que Feyerabend pode ser lido assim, né. Então, se a gente entende assim, é claro que também é possível que os físicos, né, concordem com essa ideia, né, de que não há receita, né, de que a inteligência ela é uma potência que tem uma força própria, né, etc. De qualquer maneira, né, quer dizer, outra coisa importante que aparece nesses prefácios, né, do Feyerabend é a noção de que a ideia, né, do livro não é substituir, né, princípios racionalistas ou princípios de razão, né, por outros que sejam, digamos, mais liberais, etc., né. Ele está mais preocupado, né, com dar um passo atrás, né, em relação a essa defesa cega da razão, né, sobretudo quando isso implica a sujeição, né, dos outros, a sujeição política, a sujeição da liberdade humana, a sujeição de uma filosofia, de um modo de viver humanitarista, inclusivo, e etc., né? E é interessante que, assim, o próprio Feyerabend, né, ele diz em uma nota, né, que
isso já no final dos anos 80, né? Tem uma nota na página 36 dessa edição aqui, em que ele diz temer, né, algumas consequências, né, da crítica da racionalidade, dos preceitos, né, e ele diz, olha, talvez seja um momento também da gente defender a razão, né, a razão mereça, talvez seja um momento em que a razão esteja merecendo defesa, né, contra o irracionalismo completo, né? O que dá a entender para nós, né, que a polêmica do Feyerabend contra a razão é a polêmica contra uma razão engessada, né? É contra uma razão que se deixa conformar a preceitos estabelecidos por filósofos nem sempre muito bem informados do fazer científico, e não a defesa do irracionalismo, né, quer dizer, a defesa da negação completa da inteligência, né? Isso, quer dizer, se por um lado ali nos anos 70 ele entendia que fazer críticas à razão não seria tão mal assim, porque, como ele diz, ele diz assim, isso não vai levar ao caos, né? Se você criticar a razão, não vai te levar ao caos, porque o sistema nervoso, isso aspas, né? O sistema nervoso é por demais bem organizado para que isso ocorra, né? O caos, né? Isso na introdução do livro. E é interessante que, quer dizer, ele acredita que, por mais que a gente possa fazer críticas a ideias de racionalidade, né, ainda pulsa ali por baixo, né, ainda se sustenta, né, uma espécie de força que é a inteligência, né, a estrutura do sistema nervoso, né, e tal. E que não leva, né, ao caos, assim, quer dizer, não é preciso temer, mas por outro lado é possível, né, o próprio Feyerabend percebe que é possível construir discursos, né, que inclusive amparados pela própria filosofia dele, né, bom, Feyerabend é evidentemente muito citado quando se trata de desmerecer epistemologia, mas ele percebe também que essa também não é uma postura desejável, né, para ele, assim, quer dizer, não se trata também de dar de ombros para a inteligência e defender um irracionalismo. Então ele começa também a se distanciar, por exemplo, do que ele chama de pós-modernismo na filosofia, né, do tal do politicamente correto, etc., né, e entende que seria talvez ali um momento de dar algum peso à razão. Você vê, é um filósofo que, apesar das leituras, né, comuns, né, que são feitas como, quer dizer, simplesmente alguém que se tira da cartola quando se quer falar contra a ciência, né? Feyerabend não quer ser também entendido assim, né? Não quer que o seu vale tudo seja entendido dessa maneira, né? E isso, ou seja, como uma espécie de antídoto, né, contra qualquer argumento, né? Feyerabend acredita no argumento, né? Isso é muito evidente, né? Ele acredita no argumento, ele acha que o argumento tem importância, né? E portanto a inteligência tem importância, embora ele não acredite que o argumento seja sempre decisivo para o desenvolvimento da ciência. Ele acredita também que a ciência às vezes se desenvolve por expedientes não argumentativos, etc., né? E que está tudo bem também, né? Não é
se isso leva, né, a algum desenvolvimento, né, que mais tarde se verifica como algo exitoso, paciência, né? Então, quer dizer, as coisas, né, são mais fluidas dentro do pensamento de Feyerabend. Feyerabend abre, né, possibilidades, né, dentro da inteligência humana, né? É um sujeito que está preocupado em derrubar barreiras, né? Mas não alguém que esteja querendo, né, abraçar tranquilamente, né, alguma forma de relativismo ou a anticiência simplesmente, ainda que desconfie de soluções simples para o problema, né? Então, quer dizer, o que Feyerabend faz é sempre nos convidar para uma inquietude permanente acerca dessa questão, né? Dessa questão que é o fazer científico, essa instituição que é a ciência, né? Então, e essa, quer dizer, qual que é o problema de Feyerabend, portanto, né? Isso já aparece na introdução, né? Sobre anarquismo, lei e ordem, etc. O problema dele é com a simplificação. Ele diz, olha, não é impossível, né, a gente fazer certas simplificações, né? Simplificações da própria ciência, né, do próprio fazer científico. E a educação científica, ela muitas vezes tem por base essas simplificações. Você constrói manuais, você ensina os alunos a fazer, né, define um campo de pesquisa ali, né, separa esse campo do restante, dá aquele campo e aquele fazer uma espécie de lógica própria, né, algo parecido, né, com o que Kuhn chama de ciência normal, né? Então isso de fato, né, faz parte, né, da educação científica, né? Você treina os alunos ali nessa lógica, você uniformiza as ações, né? Você de certo modo simplifica e falseia a própria história, né? Inibe aquilo que é exógeno, né? Aquilo que vem de fora, né? Inibe a preocupação com outro campo, né? Ou mesmo com a religião, né? Ou até com o próprio senso de humor, né? Quer dizer, Feyerabend também reforça sempre, né, essa coisa que o humor ele é parte importante da formação do indivíduo, né? O senso de humor. Isso poderia ser um capítulo à parte, né, na leitura de Feyerabend, porque também ele faz questão de observar que o interesse dele é no senso de humor natural, né? E não aquela coisa forçada, né, endógena ali de pessoas especializadas, né, etc. É o senso de humor mais anárquico também, né? E a educação científica trata essas coisas como coisas que não têm relação, né, com a ciência. Ela promove uma certa restrição da imaginação, né, conforma a linguagem, etc. Né? O problema aqui de Feyerabend é que, assim, embora essa simplificação seja possível, ela ocorra e ela de fato faça parte, né, da educação científica, ela não é por si só, né, determinante para dizer o que é saber e o que não é saber, né? Quer dizer, para dizer que aquilo ali, aquela simplificação é exatamente o que é ciência, né? E é interessante essa desconexão, né, entre
a simplificação da educação científica, né, da formação conformadora da ciência, né, e a ciência tout court, né, a ciência enquanto parte da cultura, enquanto um movimento de uma totalidade mais caótica do que simplesmente aquela da educação científica, né, das conformações típicas dos profissionais, né, e é interessante que ele dá duas razões para que isso não seja determinante, né. Primeiro é que o mundo é uma entidade desconhecida e nós não podemos ter certeza se prescrições epistemológicas, né, sejam a chave para desvendar esses segredos do mundo, né. E também, né, ele tem uma preocupação com um ideal de educação mais amplo do que o da educação científica, né, porque essa educação conformadora, né, ela não é uma educação humanista, né, ela não reforça as potencialidades dos indivíduos, né, ela sufoca, pelo contrário, ela emascula, né, as potencialidades do indivíduo, ela mutila, né, é como o pé da dama chinesa, né, ele usa essa imagem. Então a educação ela é mais ampla, né, do que essas simplificações, né, típicas da formação de um jovem, né. Então portanto, para ele é muito importante, né, que essas simplificações, né, não sejam entendidas como princípios do que se determina ou não como algo que mereça estar no campo do conhecimento, no campo do saber, né? Veja que é algo bastante é uma imagem, né? Quer dizer, é um pensador ali com preocupações, né, que são mais amplas, né, do que simplesmente fazer uma crítica à filosofia da ciência do século XX. Aliás, nesse capítulo da introdução tem uma epígrafe, né, bastante interessante, que é uma epígrafe que ele toma do Brecht, né. Eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada, que é muito interessante, porque ela é bastante um resumo, né, do que Feyerabend tem em mente ao longo do livro, como ele desenvolve esse livro, né, para defender, no fundo, essa mesma tese, né, que ele diz que Brecht, né, diz, olha, a ordem hoje em dia ela está geralmente lá onde nada está. Ela é sinal de carência, é Mangelerscheinung, quer dizer, é uma mostra, né, de carência, de onde não há nada. Ou seja, a ordem, né, é pensada aqui dentro de um movimento de abstração que se esquece, né, da complexidade, se esquece do concreto, né, e vai caminhar numa espécie de paraíso da abstração, em que tudo está ordenado, e é mais ou menos isso, né? É mais ou menos assim, a partir dessa epígrafe, né? É assim que a epistemologia, né, que Feyerabend quer criticar, é assim que ela funciona um pouco, né? E é por isso que contra essa ordem, né, contra essa lei, essa legalidade abstrata, onde não há nada, né, é que o Feyerabend traz o concreto, a história, né, a história da ciência, um pouco influenciado um pouco pelo próprio Kuhn, né, embora depois ele também faça referência a outros filósofos que
é, é, não são tanto da história, mas embora também sejam, né, mas que também façam trabalho de campo, né, em laboratórios, tipo o Ian Hacking, por exemplo. É interessante essas várias metodologias, né, isso, bom, essas várias abordagens, né, vamos dizer, da filosofia da ciência, né, que sai de uma proposta propriamente filosófica que dialoga mais com a história da filosofia e o esforço, por exemplo, de separar-se da metafísica, né? Isso dentro do positivismo lógico, né? E forjar uma visão científica do mundo para depois uma visão mais detida da história de como as coisas realmente, né, buscar uma história mais complexa dos movimentos da ciência, né? Isso, por exemplo, uma figura proeminente desse tipo de tentativa e que tem bons resultados são os estudos sobre Galileu do Alexandre Koyré, por exemplo, né? Que mergulha na revolução científica do século XVII, né? Né, dá detalhes, né, sobre os argumentos dos aristotélicos, os argumentos dos galileanos, dos copernicanos de um lado, etc. E que evidentemente influencia Thomas Kuhn, né? Que também tem esse olhar para a história, mas também tem essa coisa do trabalho de campo, né? Essa coisa de ir ao laboratório, né? Saber o que o cientista faz de fato, né? Isso também é uma fonte de dados para pensar a ciência, né? Então sai do abstrato e mergulha no concreto. Ao mergulhar no concreto é que os princípios abstratos se tornam difíceis de manejar, né? Eles acabam sendo sempre violados. E portanto essa ordem dos princípios abstratos é sinal de carência, né? Dada a epígrafe de Brecht, né? Muito quer dizer, um uso muito bonito dessa epígrafe, né? E é interessante assim que as violações, a maneira como Feyerabend pensa essas violações, né, dadas pelos detalhes, não são violações meramente factuais, no sentido de que os metodologistas ficam com dificuldades de conformar a principiologia à história, como se os metodologistas pudessem contra-argumentar no sentido de dizer, olha, tudo bem, a história não acontece assim, mas deveria acontecer, né? Quer dizer, são momentos em que os cientistas agem como não cientistas, né? Atrapalhariam o progresso da ciência com essas posturas, etc., né? Então, o fato, né, ele não seria tão importante quanto o direito e quanto o julgamento, né, a justificação, e que é o fazer da filosofia, essa juíza, né, de todas as ciências, né, desde dos primórdios, né. O argumento de Feyerabend vai além, né, ele não só confronta com os fatos, ele diz, olha, não é que os fatos não se conformam aos princípios, é que as violações elas são benéficas, elas são importantes para o desenvolvimento da ciência. As ideias comuns de progresso da ciência, elas são favorecidas pelas violações, né? As violações dos princípios, os princípios eles são castradores, né, do próprio desenvolvimento da ciência, né? Então esse é o ponto, né, de Feyerabend. Não é simplesmente a incongruência, né? É dizer que
os princípios metodológicos, né, propostos, eles atrapalham, né? Eles são, na verdade, castradores, eles são, na verdade, eles atrapalham o desenvolvimento e os próprios ideais de progresso postos pelas próprias filosofias que propõem aqueles princípios, né? Então, isso é bastante, quer dizer, não se trata simplesmente de revelar uma inadequação entre concreto e abstrato, né? Como se o abstrato fosse uma simplificação válida, né? Que eventualmente o concreto precisasse de ajustes, etc. Não, é que o fazer concreto mostra que aquelas atitudes, né, eram mais inteligentes naquele momento, elas eram boas, elas eram, apesar de contrárias aos princípios propostos pelos filósofos da ciência, elas eram inteligentes, elas foram violações importantes para o desenvolvimento da ciência, né? E aí que quer dizer, é nessa linha que se desenvolve a argumentação do Feyerabend, né? Essa primeira etapa eu paro por aqui, eu passo para uma segunda em que eu vou avaliar um pouco em sentido um pouco mais concreto, como que uma violação dessa pode ser, afinal, benéfica, né? Embora, evidentemente, eu não pretenda de modo algum esgotar todas as possibilidades desse livro.